Glória a Jesus. Tudo bem com vocês? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que saudade. Eu estava também das quartas-feiras. Quero liberar aquilo que Jesus tem comunicado para a gente comunicar à igreja. Deixa eu falar para você. Eu gostaria que nessa série você tomasse nota daquilo que o Espírito Santo vai ministrar. Nós vamos iniciar uma série nova, que provavelmente ela não vai ficar só nas quartas-feiras, ela irá discorrer inclusive nas ministrações aos domingos, mas eu gostaria que você tomasse nota daquilo que o Espírito Santo for ministrando, porque assim, irmãos, pode tirar tudo de você, só não pode tirar aquilo que você aprendeu. E a capacidade de absorção, nós temos uma capacidade de não ouvir, uma capacidade de não ler, uma capacidade até não falar. Mas quando você toma nota, o poder de absorção daquilo que você está ouvindo e aprendendo, ele amplifica. Então, se eu perguntar para você o que foi pregado no domingo, provavelmente você não vai lembrar, ou pode lembrar. Mas se a pessoa tem essa graça e se esforça para anotar, que é o meu incentivo para todas as pessoas, raramente ela esquece tão rápido, ela absorve e armazena de maneira mais significativa. E depois, quando ela for precisar daquele conteúdo para qualquer coisa, seja na vida prática ou em qualquer lugar, aquilo vai estar dentro dela de maneira mais viva. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, aumenta para mim isso aqui. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos começar uma série chamada Cartas às 7 igrejas, ou às 7 igrejas da Ásia. Deixa eu desligar esse ventilador aqui. Porque senão fica barulho lá na live. Então deixa eu dar uma dica. Quando sair da bateria, desliga o ventilador. Beleza? Não fica um barulho na nave. Normal, bem tranquilo. Começaremos uma série hoje chamada Carta às 7 Igrejas da Ásia, ou as igrejas de Apocalipse. E o meu propósito em ensinar sobre essas 7 igrejas, nós vamos fazer algumas viagens aqui no tempo, no sentido de voltar a entender o contexto. Mas eu não quero ficar apenas no contexto do tempo. Eu quero aplicar o texto para o nosso tempo. Amém? Porque a Bíblia, ela já é atual. Billy Graham disse certa vez assim, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então esse negócio de a gente querer reformular a Bíblia, a gente não precisa. Ela já é atualizada por sua natureza. Porque a revelação de Deus é progressiva e o plano eterno de Deus está guardado dentro da sua palavra. Amém? E eu quero começar lendo com vocês uma parte de Apocalipse, capítulo 1, que está escrito assim. Nós vamos do versículo 9. Eu vou ler na Almeida hoje. Está escrito assim. Eu, João, Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu voltei para me ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao filho de um homem, vestido com vestes talares e cingidos à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o apóstolo João começa o livro de Apocalipse tendo essa revelação magnífica. E uma das coisas que eu preciso falar antes de entrar particularmente na carta que nós vamos falar hoje, a igreja, nós vamos falar de Éfeso, eu quero falar o porquê João estava preso na ilha de Patmos. O versículo 9 começa apontando assim: eu, João, irmão de vocês, o irmão vosso, vosso companheiro na aflição, no reino e na perseverança. As piores, ou a pior coisa, um dos piores, talvez a pior falta que nós temos hoje são pessoas companheiras na aflição, no reino e na perseverança. João começa dizendo: eu sou irmão de vocês, e eu sou irmão de vocês, tanto na aflição, quanto na realidade do reino de Deus, mas também perseverando com vocês. João começa dizendo sobre isso. Ele vai dizer ainda mais. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Logo na ilha chamada Patmos, João ele vai ser exilado, vai preso. E João não vai ser preso porque ele errou. João vai ser preso por causa da palavra. Ele vai ser exilado por causa da palavra. E o que nós precisamos nesses dias são homens e mulheres que podem até sofrer, mas não por causa dos seus pecados, mas por causa da palavra. Quando nós entendemos que podemos passar por aflições e até ser exilado, que seja por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Amém, irmãos? É um tipo de gente, porque Apocalipse fala sobre o fim. E se João foi o porta-voz para escrever toda essa realidade, imagina os homens e as mulheres dos últimos dias. Logo eu entendo uma coisa. Quando João vai começar a escrever a igreja, ele vai escrever a partir de uma realidade: exilado ou preso. Então João está escrevendo a um lugar, para várias igrejas, aliás, numa região chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, aquela região dali. A partir de um lugar que ele se vê aprisionado. O apóstolo Paulo fala assim, uma passagem muito incrível, fala assim: mesmo eu, estando preso, a palavra de Deus não está. Porque a palavra de Deus ela é livre. Ninguém pode prender uma água corrente. Ela sai estraçalhando tudo. E a palavra de Deus é como água. Ela está livre. Então, mesmo que os homens estejam presos, a palavra de Deus liberada por intermédio deles está livre para tocar todas as pessoas. Inclusive aqui, João está falando das igrejas. E o Senhor fala para ele assim, antes de falar, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa voz falava, e João ouvia essa voz por detrás dele. E a voz dizia uma coisa. A voz dizia o seguinte: o que você vê, escreva. O que você vê, escreva. Escreva num livro. E envie aquilo que você está vendo às 7 igrejas da Ásia. Ele vai dar o nome de cada igreja. Sabe, irmãos, isso aqui é base para aquilo que eu entendo que é a nossa vida. Você só pode expressar aquilo que você vê. Isso é testemunho. Amém? Se eu disser para você que aconteceu um acidente agora na rótula perto do Via,
certo? Aconteceu. E de repente uma pessoa te chama para você ser testemunha do acidente, para você deliberar quem estava certo e quem estava errado. Quem aqui iria? Por que você não iria? Pode ser tua mãe e teu amigo. Quem que iria? Sabe por que você não iria? Porque você não viu. O testemunho é para quem vê. Nós somos testemunha de Jesus. Logo, aquilo que vemos, testemunhamos. Quando vemos a Jesus, quando entramos num lugar onde encontramos Cristo, podemos falar sobre Ele. Por Amém? Por isso que nós precisamos contemplá-lo. Na medida que o contemplo, me torno semelhante a Ele. Testemunha para quem viu. Só é testemunha quem viu alguma coisa. Isso é muito poderoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então essa carta, ou essas cartas serão escritas. E eu quero entrar aqui então na primeira carta. Antes de ler o capítulo 2, eu vou falar da carta à igreja de Éfeso. João, o Senhor vai explicar a visão que João teve. Quando João vira, ele vê 7 estrelas e 7 candelabros. Quem que sabe o que é candelabro? Quem que não sabe o que é candelabro? Não tem vergonha para eu explicar. Todos sabem o que é candelabro? Não, então eu vou explicar. Vocês já viram lá no meio de Jerusalém, em Tel Aviv, tem um castiçal. Ele tem 7 ponteiras e por cima tem, tanto em cima quanto nos seus gomos embaixo, ele tem luzes, que ali no caso era, provavelmente naquela época, era... fugiu a palavra? Azeite para acender, como se fosse uma vela. Hoje as pessoas colocam em casa as velas assim, né? Para acender naquele candelabro. Já viu aqueles castiçais? Já viram? Castiçais? Já viram? Nunca viram? Eu vou mandar lá no grupo depois, vocês entenderem. João, ele vê 7 candelabros. E o candelabro, ele tem um significado que Jesus vai explicar para João. Ele vê 7 estrelas na mão de Jesus e vê 7 candelabros. As estrelas são os anjos, ou os anjos da igreja. Jesus vai explicar isso. E os candelabros são a igreja. Mas se você voltar ao templo de Deus, no templo também tem candelabro. Só não tinha estrela, mas tem candelabro. E lá no templo, o candelabro representava a luz, a revelação de Deus para o homem. Se você estudar sobre o tabernáculo, você vai entender que existia o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio tem uma bacia, o átrio tem um altar, que ali eles sacrificavam. O santo lugar tem uma mesa, tem um candelabro. E tem as jarras em cima da mesa. E no santíssimo lugar tem a arca da aliança. Tudo ali tem uma representatividade de Cristo. O candelabro representa a iluminação, a revelação. Porque só podia ver as coisas dentro do santo lugar quando o candelabro era aceso. Quando o candelabro, então, era aceso, logo você conseguia ter revelação. Você conseguia enxergar. Revelação é você enxergar as coisas. Jesus, ele vai explicar para João o que é os candelabros. Vai falar que os candelabros são as 7 igrejas. Cada candelabro representa uma igreja. E cada estrela representa um anjo, ou o anjo da igreja. E nós vamos ler agora a carta que o Senhor libera à sua primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Abra comigo, por favor, aí Apocalipse capítulo 2, verso 1. Está escrito assim:
Senhor pede para João escrever, ele escreve, e agora Jesus vai ditar uma carta para João escrever. E diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou candelabros. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja primitiva, irmãos, especialmente no primeiro século, ela enfrentou vários desafios, incluindo muita perseguição do lado externo, quanto também do lado interno. O lado externo, Roma perseguia a igreja. Do lado interno, as igrejas eram bombardeadas de muitas heresias, muitas coisas, muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas se levantavam, muitos falsos apóstolos se levantavam. Isso do lado de dentro. Do lado de fora, o governo, Roma, perseguindo a igreja de Jesus. Só que as igrejas da era primitiva, elas eram verdadeiramente cristãs. Elas eram de Cristo. Mesmo com problemas. Grave um princípio aqui. Todas as igrejas, exceto uma, nós vamos ler no decorrer desse mês. Jesus vai falar dos problemas da igreja. Jesus. Mas Jesus nunca fala que aquele lugar não é uma igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós estamos chamando um lugar que o povo se reúne em nome de Deus, falando que lá não é uma igreja. Pode ter problema, mas tem um povo lá, irmãos. Amém? Porque você tem que entender uma coisa e ser batizado com humildade. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é tão bom quanto você pensa. A sua igreja não é tão boa quanto você pensa. A Redime não é tão boa assim, tem um monte de problema. Diga amém. Pastor, não vi nenhum. Glória a Deus, Deus está te perseverando, Deus te guardando. O ponto é o seguinte, Jesus aponta a cada igreja, mas Jesus não deixa de falar os problemas delas. E aqui é o ponto, nós não podemos deixar de falar o problema da igreja, porque ela precisa se arrepender. E esse é o propósito de Jesus na sua fala, na sua deliberação para que João escrevesse. Nós vamos encontrar um padrão de Jesus, eu acho lindo. Eu não sei se vocês lêem a Bíblia assim, mas eu gosto de encontrar algumas coisas que se repetem na Bíblia. E uma delas é aqui. Por exemplo, nós vamos ver nessa fala de Jesus 7 coisas iguais para as 7 igrejas. Primeiro, o endereço à igreja, o que ele vai falar, qual igreja ele vai falar, o endereço específico da igreja. Segundo, a descrição de Cristo, quem Cristo é, como ele é, a forma que ele está se apresentando àquela igreja. Geralmente essa visão é tirada do capítulo 1 de João, que ele vai ter essa visão de Jesus, de Apocalipse, capítulo 1. O terceiro, Jesus ele vai elogiar ou reconhecer algo de positivo naquela igreja. É o padrão de Jesus. Jesus não apenas fala para a igreja se arrepender, ele elogia os pontos fortes da igreja. Amém? Grave isso. Quem só fala mal da igreja não sabe os pontos fortes, irmão. Para falar mal da igreja tem um monte de gente que fala. Nem precisa ser crente. Eu quero saber você enxergar a beleza no corpo de Cristo. Amém, profeta?
Amém? Tenha olhos para enxergar coisa boa no corpo de Cristo, não só malignidade. Mas a igreja de Jesus na terra é uma carniça. Não, não é. Segundo as palavras de Jesus, ela é santa, imaculada e irrepreensível. Mas eu vejo coisa, glória a Deus, que ela está no processo. É assim que é a igreja de Jesus. Vamos lá. Outro ponto, Jesus ele critica e traz censuras pesadas sobre a igreja. Então ele elogia, mas não deixa de falar os pontos que precisam ser falados. Outra coisa, 5, Jesus traz instruções e exortações. Jesus instrui e exorta. 6, Jesus dá promessa àqueles que vencem, àqueles que perseveram. E por fim, o 7, Jesus chama a atenção geral, não só da igreja local, para a qual ele está designando, mas para todas as igrejas, porque todas as igrejas precisam aprender com a igreja local. Nós vamos ver isso ao decorrer desses dias. Uma das coisas que nós devemos entender nesse tempo é estudar um pouco sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, é uma cidade magnífica. Ou foi uma cidade magnífica. Incrível, incrível mesmo. Por exemplo, nos tempos bíblicos, a cidade de Éfeso, ela chegou a ter 3.000, ela era gigante e só um templo que existia lá para a deusa Diana tinha 3.000 metros quadrados. E as colunas do templo tinham 18 metros. Para você que não entende muito de metragem, esse pé direito aqui tem 6 metros. As colunas do templo tinham 3 vezes mais isso. Uma igreja em cima da outra, imagina. O tamanho que era, colossal. O templo era 3.000 metros quadrados. Era 15 vezes esse prédio aqui. Aqui nós temos 200 metros, dá 198. Todo o prédio. Gigante. Dedicado a uma deusa, a uma entidade. Só que Éfeso, além de ter esse templo que era gigante, considerado, inclusive, no seu tempo, uma das 7 maravilhas do mundo, estava lá em Éfeso. Roma, ela era a província de Roma, Roma estava dominando todas as coisas ali. Éfeso era maravilhosa, porque tinha porto e tinha estrada. E por que eu estou falando isso? Para você se identificar historicamente. Toda cidade que tem porto e tem estrada boa, prospera. E a cidade de Éfeso é uma cidade muito rica. Muito rica. Inclusive, os judeus vão para Éfeso e lá eles prosperam muito. Ao ponto que em Éfeso eles constroem uma sinagoga gigante. Ao ponto que quando Paulo vai lá em Atos capítulo 18 pregar, ele vai na sinagoga. E lá ele começa, inclusive, a pregar a palavra e depois dali ele estabelece uma igreja. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Éfeso, essa cidade, ela tinha essas estradas bem estabelecidas, aonde toda a região da Ásia, que é como se fosse uma capital da Ásia, ela recebia mercadorias e vendia para todo o polo. Então, era um centro comercial, tipo Chapecó. Não tem várias cidades circunvizinhas? Todo mundo não vem para cá? Mais ou menos isso. Só que lá era gigante, gente. Era gigante. Tudo que acontecia em Éfeso prosperava. Tudo que eles colocavam prosperava. Porque era um polo de comércio, indústria, de venda, de especiaria e tudo mais. Éfeso era gigante e maravilhosa. Ela alimentava várias outras cidades circunvizinhas. Um dos seus principais produtos de venda era artigos religiosos. Eles vendiam muitas peças, vendiam muitas imagens. Então é uma cidade que prosperava em cima da idolatria. E tem muito cristão, ou depois muitas pessoas vão se tornar cristãs nessa cidade. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso.
Além disso, Éfeso também tinha escola de filosofia, tinha teatros, tinha muita biblioteca, tinha arte, era gigante. Ela foi destruída e depois reconstruíram ela e um terremoto acabou destruindo ela também depois, em aproximadamente 640 depois de Cristo. Ela foi reconstruída, depois foi destruída por um terremoto e hoje só existe ruína lá. Ela aparece na Bíblia várias vezes, no Novo Testamento. E ela tinha muita influência. O apóstolo Paulo, ele leva o evangelho para Éfeso, lá em Atos capítulo 18, verso 19 e 20. É lá que o apóstolo Paulo começa a sua jornada, né? Na sua viagem missionária. Ele estabelece uma igreja local. Inclusive deixa Priscila e Áquila lá, que são irmãos que foram salvos, e deixam Priscila e Áquila lá para continuar o trabalho missionário. Na terceira viagem do apóstolo Paulo, ele volta em Éfeso e ele se dedica a Éfeso por 3 anos. Por que essa informação é importante? Porque é a única cidade que o apóstolo Paulo ele para e fica 3 anos lá pregando o evangelho. A Bíblia diz que a igreja cresceu tanto que pessoas de vários lugares vinham para ouvir o apóstolo Paulo. Ele falar das 11 da manhã às 6 da tarde aproximadamente sobre o reino de Deus. Imagina? Tipo, todo dia falando sobre o reino de Deus, de manhã à tarde, porque existia uma escola de filosofia. E eles não permitiam o apóstolo Paulo pregar. Então ele foi lá e ficou do lado e começou então a minha escola, tipo as concorrências, sabe? O que acontece? As pessoas vinham de vários lugares ouvir o apóstolo Paulo. A história diz, irmãos, que essa igreja se tornou a maior igreja da Ásia. Ela tinha aproximadamente, a igreja de Éfeso, 70 mil membros. Sabe quem foi o pastor lá que Paulo envia depois? Timóteo. O contexto da carta de Timóteo, quando você lê 1ª e 2ª Timóteo, Timóteo está em Éfeso. Quando Timóteo sai, então João, o apóstolo, que depois de Apocalipse, que ele é solto, ele volta, a história diz que ele volta e vai ficar na cidade de Éfeso, e morre lá na cidade de Éfeso. Imagina o jovem Timóteo pastoreando uma cidade, uma igreja de 70 mil pessoas. Por isso que ele estava com medo, você tem que entender Timóteo. Ele estava com medo, aí Paulo fala, não, avance. Essa é a igreja, ao ponto que das 7 igrejas de Apocalipse, Jesus fala de Éfeso e Paulo escreve uma carta específica para a cidade de Éfeso, que é a carta aos Efésios, que tem 6 capítulos. A carta que mostra a glória de Cristo. É lindo, irmãos. É maravilhosa. Pastor, por que tudo isso? Se você pegar tudo isso, irmãos, e começar a conectar, você vai ver que é uma mensagem, parece muito pequena se você só ler Apocalipse. Mas ela tem um pano de fundo gigante. E aí você vai começar a entender o porquê Jesus está falando o que ele está falando agora um pouco mais à frente em Apocalipse. Porque essa igreja ela prosperou, ela cresceu, essa igreja se desenvolveu, essa igreja tinha uma boa teologia, porque Paulo fundamentou por 3 anos essa igreja. E aí nós começamos então a discorrer sobre a carta diretamente aos Efésios. Amém? O Senhor Jesus, ao olhar para a igreja, vai dizer assim: escreva ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao anjo da igreja. Nós já entendemos que o anjo era alguém ou um líder. Tem 2 visões sobre isso. Pode ser um líder da igreja ou pode ser a comitiva da igreja. Mas a palavra anjo significa mensageiro. Então, alguém que traz a mensagem para a igreja local. Amém? Pode ser mais que uma pessoa? É óbvio. Pode ser. Porque uma pessoa não detém a mensagem para uma igreja local. A visão mais comum que nós vamos ver é que o anjo da igreja é o pastor ou líder da igreja. Mas também tem outra visão,
que o anjo da igreja é a comitiva de mensageiros que Deus deu para aquela localidade. No caso aqui, é uma cidade inteira. E o Senhor vai escrever vai ditar essa carta, dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. E isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, todo o enviado de Deus está na mão de Jesus. Quem crê que é enviado de Jesus para fazer algo para ele? Quem crê? Amém. Jesus está dizendo assim, nós já entendemos que as 7 estrelas são os ministros, os enviados. Ele diz assim: este é aquele que diz que tem as 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita. Irmãos, isso é poderoso. Porque se eu entendo, se eu sou enviado por Jesus, eu não estou no mundo. Eu não estou ofertando como pecado, eu estou na mão de Jesus. E ele me tem na mão dele. Eu quero que você entenda isso. Você está na mão de Jesus. E se você está na mão de Jesus, ele cuida de você. E aí ele pode falar com você de uma forma mais... Conforme ele vai falar aqui. Olha o que ele diz. E anda no meio dos 7 candeeiros. Ele vai dizer, versículo 2. Conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, eu sei quem você é, eu sei o que você faz. E essas obras não são obras ruins. Ele diz, eu conheço as suas obras. E o teu trabalho, ou a sua fadiga, eu sei que você trabalha muito. E eu sei que você é perseverante e não pode suportar os maus. Jesus estava dizendo, eu conheço o que você faz. Eu conheço o quanto você persevera. Amém, irmãos? Jesus está dizendo, eu conheço o que você faz, eu conheço o tanto que você persevera. Eu conheço o seu trabalho. Essa é uma igreja que trabalhava e trabalhava muito. Muito, 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 muito. Maravilhosa essa igreja. Uma igreja perseverante. Jesus vai elogiar a igreja pelo árduo trabalho, pela perseverança. Ele vai dizer assim, eu sei que você não pode tolerar os homens maus. É uma igreja que não tolera, irmão. Não, tá errado, tá errado. E acabou, ponto final. Jesus era assim. E essa igreja é assim. E Jesus está elogiando esse posicionamento. Jesus não está sendo convincente com o erro do outro. Está dizendo assim, parabéns, vocês não suportam os homens maus. Estão certinhos. Isso é uma igreja verdadeira. Uma igreja que realmente, não, tá errado, e ponto final. Amém? Quando a igreja ela começa a abrir, irmão, precedente para algumas coisas errado, irmão, é ruim. Porque isso vai abrir precedente. As coisas erradas vão abrir precedente para as outras coisas. Então, certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, todo desvio não começa grande. Se você precisa andar em linha reta, e hoje você desvia 1 milímetro aqui, ó. 1 milímetro. Ao longo prazo, o que era para você chegar lá em linha reta, você vai fazer isso aqui, ó. Quando é para você chegar no alvo, que é o propósito, daqui a um tempo, você vai estar muito longe do propósito. Então hoje pode ser que seja um pequeno desvio, mas a longo prazo, as pessoas elas estão muito longe. Se a gente não tomar cuidado com os pequenos desvios do nosso dia a dia, daqui no final do ano, daqui 6 meses, nós vamos perceber que abandonamos Jesus. Que não oramos mais, que não buscamos mais. Mas começou com um desvio pequenininho lá atrás. Começou com, acho que hoje não é o dia de ir para a igreja. Acho que não, acho que... Tudo começa pequeno, irmãos. Ninguém cai de um dia para a noite. Todo escândalo gigantesco são anos de escândalo, irmão, mas é interno, pequenos, para depois vir à tona. O que Jesus está falando para essa igreja? Cara, vocês são perseverantes. Vocês não suportam os maus. Nossa, é assim, Jesus está dizendo mais ou menos assim, vocês são top, parabéns. Éfeso, vocês têm uma doutrina incrível. Vocês têm uma capacidade maravilhosa. Inclusive,
A doutrina de Éfeso, da carta aos Efésios, dos irmãos em Éfeso, era tão violenta, tão robusta, que eles conseguiam discernir, colocar à prova quem era apóstolo e quem não era. As pessoas, não, eu sou apóstolo. Eles tinham como, não, você não é. Porque você não tem isso, não tem característica de apóstolo. Eles colocavam à prova a pessoa, e realmente não é. A doutrina é robusta. Hoje, se qualquer pessoa falar que é, por a gente não ter base, a gente acredita. Por isso que os cultos de ensino é para isso, para munir vocês. O Senhor me colocou nessa igreja com o único propósito, edificar os santos para a obra do ministério. Munir os irmãos, para que nós não venhamos cair mais em falsa doutrinação. A igreja de Éfeso era essa. Ela tinha uma boa doutrinação. Paulo se dedicou 3 anos a ela. A maior igreja que Paulo... mais tempo, né, que Paulo ficou lá. Alguns impostores entravam no meio da igreja. E a própria igreja conseguia discernir. Esse cara aí não tem nada a ver. Não é dos nossos. A própria igreja tinha essa capacidade. Maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Como eu disse, eles eram doutrinariamente sólidos e perseverantes na fé. Eles tinham discernimento para identificar os falsos mestres e também resistiam o mal. Não, isso não entra. Não, isso não vai. Ei, irmão, vocês têm que ter essas bases. A gente, como comunidade local, como cidade local, nós precisamos ter isso. Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Não, tem aparência de piedade. Paulo disse isso. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes, afaste-te. Palavra do apóstolo Paulo. Palavra de Deus. Apesar desses elogios maravilhosos, o Senhor Jesus tem uma crítica severa, uma advertência à igreja de Éfeso. E é isso que nós vamos falar nesse momento. Qual é a crítica de Cristo? A Bíblia diz assim, para a igreja de Éfeso: o abandono do primeiro amor. Verso 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Como a igreja doutrinariamente sadia pode deixar o amor, irmãos? Me explica isso. Eu fiz essa pergunta para Cristo hoje. Como a igreja que o Senhor coloca lá em cima e fala: vocês são isso, vocês existem, vocês sofreram por causa do meu nome. Vocês passaram, olha no versículo 3, irmãos. Tem perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Como a igreja que sofre por nome de Cristo, não desfalece e continua de pé, perde o amor. Perde o primeiro amor. Como? Responda para mim, como? Eu perguntei para Cristo. Para Jesus, como? Como alguém que é perseverante, que tem boa doutrina, que não abandonou a fé, olha as características, que sofre por causa do Senhor, que persevera, permanece em pé, e o Senhor fala que ela não ama. Porque se a gente pega as pessoas que têm as características, o que você vai falar? Mano, esse cara ama muito a Deus, não é assim? Se o cara é perseverante, tem boa doutrina, pega a palavra, resiste ao mal, sabe discernir, persevera, sofre por causa de Jesus, está perseverante até o fim, o que a gente fala? O cara é um homem de Deus. Esse cara ama muito a Deus. Jesus fala ao contrário, vocês perderam o amor. Buga, minha mente buga. Por que buga? Eu falei: Jesus, eu não entendi de verdade. Eu não entendi, revela-se. Revela, não consegui compreender tudo. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Uma das coisas, irmãos, a crítica de Jesus. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso havia perdido a intensidade e a paixão que tinha no início do seu relacionamento com Cristo. Presta atenção. Ouça aí, irmão. Estou vindo daqui a conversa. Presta atenção. Queridos, você pode estar fazendo tudo sem intensidade nenhuma. Por de fora, esse cara está em Cristo. Mas dentro, tu pode ter perdido o amor que você tinha. Essa era a igreja de Éfeso. Talvez você se identifique com isso.
Fala, cara, eu estou na igreja. Eu prego, eu canto, eu ministro, eu oferto, eu dizimo, eu faço discipulado. Assim, eu estou aqui. Agora não esquece tudo isso. Olha dentro. Dentro. A chama do amor por Deus. A paixão por Jesus, como que está? Hoje. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a ir à igreja. Nos acostumamos a igreja. Nós não prestamos mais para desviar, irmãos. Mas não é porque o mundo mais não tem nada para nós que a gente tem que viver uma vida monótona, fria, sem amor. Essa era a igreja de Éfeso. Eles haviam perdido a intensidade do relacionamento com Cristo. Suas obras, irmãos, eram motivadas por uma rotina, não tinham paixão. Eles faziam porque tem que fazer. Ah, não, eu aprendi a fazer, eu tenho que cantar. Quem canta no domingo canta na quarta. Então tá bom, eu vou na quarta cantar. Ah, você tem que pregar, né? Você é pastor, então tem que pregar. Tem que pregar, né? Amém. Fazer o quê? Tem que limpar? Não, tem que ir na igreja, né? O pastor vai me ligar, e aí, cadê você? Tem que ir, né? Não, irmãos. Esse nunca foi o propósito de Deus, irmãos. Nunca foi. Nunca foi. Sabe qual é a nossa crise? Nós somos muito atarefados com tantas coisas e perdemos a principal coisa. Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada. Ela ficaria e decidiu ficar aos pés de Jesus. Enquanto todo mundo estava preocupado com tantas outras coisas, Maria estava lá, criticada por estar lá. Mas Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirada dela. Ela escolheu amar Jesus, irmãos. Isso me constrange porque é perigoso nós estarmos fazendo tudo que a Bíblia fala, sem paixão, sem amor, sem intensidade na nossa vida. E a gente não desvia porque temos vergonha, porque seremos aqueles do Mateus capítulo 5, que diz, se o sal perder seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que Jesus está ministrando conosco hoje? Se você pode pegar essas palavras e falar, cara, é verdade, eu preciso colocar fogo na minha vida. Eu preciso voltar a incendiar minha vida por Jesus. Olha de maneira prática, qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi, meu irmão? A última vez que você se jejuou até meio-dia. Nem vou falar o dia inteiro. Nós estamos já no mês 6, amada igreja. Nós já estamos no mês 6, daqui a pouco é fim de 2024. E como estamos perante Jesus? Todas as coisas lá de fora podem estar bem. E glória a Deus. Mas é aqui dentro. É aqui perante Jesus que eu devo ficar bem. Jesus, ele vai fazer algo maravilhoso depois. Mas antes ele vai repreender a igreja. A igreja havia perdido, irmãos, a intensidade e a paixão que tinha no início. Havia perdido. Pastor, o que significa o primeiro amor? Algumas coisas. O primeiro amor se refere àquela devoção inicial e fervorosa que experimentamos logo quando encontramos Cristo pela primeira vez. Olha só. Nós dizemos assim, ó. Lembra quando você dizia assim, ó? Eu abandono tudo por causa de Jesus. Lembra? Lembra quando você falava isso? Senhor, minha vida é tua. O que o Senhor mandar, eu obedeço. Para onde eu irei se só tens as palavras de vida eterna? Se o Senhor falar, me mandar para qualquer lugar dessa cidade, para qualquer lugar desse país, eu vou. Não era assim? Não era assim? Jesus, você pode me acordar de madrugada. E Jesus acordava. O que você fazia? Levantava, Jesus me chamou. Os testemunhos mano, essa madrugada Jesus me acordou às 3 horas da manhã. Não é que Jesus não acorda a gente às 3 horas da manhã. É quando ele fala assim, filho, vem orar, você fala. É assim. Ele continua nos chamando. Mas a gente não levanta mais. Ele continua falando, vem para mim. Mas a gente fala, não, Jesus, espera um pouquinho, eu tenho muitos afazeres. Calma aí. Ele
continua falando, eu te dei um ministério, execute. Você fala, não, deixa para a segunda etapa da minha vida. Primeiro a minha vida. Se der, eu faço. Cadê a intensidade do amor? Lembra quando a gente fazia essas orações? Jesus, tudo é teu. A gente via para a igreja como, irmãos? Oh, meu Deus, é culto. Eu vou adorar Jesus. Eu sou dessa época, irmãos, que a gente ia para a igreja, a gente trazia a Bíblia para a igreja. Hoje nós temos que falar, irmãos, tragam Bíblia para a igreja. É benção ter o projetor, irmão, mas isso aqui pode ser uma pior maldição para a nossa vida. É bênção, mas pode se tornar. A gente via para a igreja, sabe o que a gente fazia antes de ir no culto? Meu Deus, hoje vai ter oferta. Eu preciso separar. Era assim, ó. Separar meu R$1. Tinha nota de R$1, lembra? Nem tem mais, né? Tinha nota de R$1. Meu, eu tenho que ofertar. Eu tenho que ofertar. Era assim. A gente via que, meu, a gente vai participar do culto. A gente vai cultuar Deus. Era paixão, fervor. Nós não íamos pregar, ia só cultuar o Senhor. E nós orávamos para ir para o culto. Senhor, usa o teu servo que vai pregar hoje, Senhor. Eu vou para lá, usa ele para falar comigo. Hoje a gente não. Irmãos, eu sei, eu pastorei uma igreja. Hoje a gente entra na igreja como se fosse... Entra, tem que ir, né? Por que eu estou falando isso? Eu não estou brigando com ninguém. Eu tô querendo, para a luz da palavra, a gente voltar a amar Jesus, gente. Só isso. Pastor, mas eu amo, então bota mais fogo para a fogueira queimar mais e tocar as pessoas que estão do seu lado que está fria. Eu sou da época, irmãos, que a gente escrevia os textos bíblicos na parede para gravar. Ficar lendo um texto na parede. Escrever para ficar memorizando a palavra de Deus. Ficar repetindo o texto bíblico para memorizar. Por que isso? Para falar que é bom? Não, porque eu quero a palavra de Deus dentro de mim. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus tem que habitar no nosso coração. Ah, irmãos. Não tem um problema nenhum com a modernidade. Nós podemos ser uma igreja moderna. O que nós não podemos é perder a eternidade pela modernidade. Nós podemos ser uma igreja moderna sem perder a eternidade. Nós podemos amar Jesus. Amar Jesus. Amar Jesus. Isso me constrange porque... Lembra, você não saía de casa sem orar? Mesmo se fosse a oração de 3 minutos, você levantava da cama, você jogava do lado da cama e... Senhor, esse dia é teu, Senhor. Você já se jogava e fala, Jesus, esse dia é teu, consagra a ti, Jesus. Sabe o que a gente faz hoje? Acorda, pega o celular, vamos pro Instagram. Vamos ver quem mandou mensagem para nós na madrugada. Pastor, você é religioso, chame o que você quiser. E eu não tenho problema nenhum em ser criticado. Já entendi o meu chamado. Eu chamo isso de amar a Deus. Para alguns vai ser, não precisa disso tudo. Mas lá no fundo você sabe que precisa. Lá dentro de você, mesmo que sua carne esteja gritando agora, fala, é muito exagero, não precisa. Jesus chamou os discípulos para conviver com eles. Eles acordavam e dormiam juntos. Imagina como era a vida daqueles discípulos. Acordar e dormir com Cristo. Eles brincavam? Também. Tinham uma vida social? Também. Mas imagina dormir e acordar com Cristo. A Bíblia diz assim, toda vez Jesus saía para orar. Ao ponto de chegar a Lucas 11, o Jesus está vindo no lugar de oração, Lucas 11:1. A Bíblia diz assim, Jesus vindo do lugar da oração. Versículo 2. Os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus, você ora demais, né? Nos ensina a orar então também, vai. Os próprios discípulos perguntam, nos ensina a orar. Irmãos, um judeu pedir para ensinar a orar, porque o cara que está ali é um cara acima da média. Porque os caras já oram direto. O judeu já ora direto. Eles têm todas as suas rezas, as suas orações. Não estou falando do muçulmano, o próprio judeu. Lembra de Daniel 3 vezes por dia? Eles têm vida de oração. Agora os discípulos olham para Jesus e falam assim, não, ele é fora da curva. Nos ensina a orar, por favor, a gente não sabe. E Jesus vai ensinar eles a orar.
Por isso que quando João e André, Jesus é rejeitado em uma cidade, eles falam assim, Senhor, quer que a gente ore para mandar fogo do céu e destruir toda a cidade? Eles aprenderam a orar com aquele que orava. Paixão por Jesus. O amor a Cristo, irmãos. A igreja de Éfeso, apesar das suas boas obras, fidelidade doutrinária, ou seja, tinha boa palavra. Apesar das boas obras, quem precisasse, eles estavam lá para ajudar. Apesar disso, havia deixado esse amor inicial se esfriar. Suas ações, embora corretas, careciam da motivação principal, o amor a Cristo. Cristo não apenas aponta o problema, mas também oferece a solução para a igreja. Sabe qual é a solução? Ele nos chama ao arrependimento. Porque não amar não é uma questão de voltar a sentir, é uma questão de nos arrepender. Ah, eu preciso de amor porque eu não estou amando. Não, você precisa se arrepender. Esse é o antídoto para voltar a amar, é o arrependimento. Ah, eu preciso de amor. Não, irmão, o amor já está dentro de você. Já está aí, está adormecido. Você precisa despertar ele. O que desperta é se arrepender. Vamos lá. Se a gente fizesse uma vigília na próxima semana, quem viria? Só para a gente orar. Quem viria? Viria orar comigo? Nós juntos? Quem não viria? Tem que ter... Alguém não viria? Não viria? Pode ver que sempre tem uns neutros, né? Que não fica... vou ver. Eu vou ver se tá quente, tá frio. Mas lembra, irmãos, assim, a gente ia pro monte pra ver as brasinhas pegar fogo. Que glória, irmão. Que glória. Pastor, mas aquilo ali... Esse dia eu tava com um pastor e ele falou assim, cientificamente é comprovado que é uma bactéria que faz pegar fogo. Provaram, tal. Aí falou assim, beleza, pode provar. A ciência tem que se sujeitar a Deus. Aí ele contou um testemunho para mim assim, incrível. Ele falou assim, beleza, pegar fogo, e quando você tira da terra um negócio, a ciência aprova. Mas não prova. Ele contou um testemunho que um dia estava no monte. Ele falou, Jesus, eu estou em crise. Um fala uma coisa, outro outra coisa. Então, eu quero te conhecer ainda mais. Faz um favor para mim? Tá bom. Para acabar essa crise aí de mim, acende todo esse negócio aqui. Por favor. E ele pediu para Jesus. Ele viu o negócio pegando fogo. Todo lugar que ele estava no monte. Sabe quem já foi no monte, já viu? Já viram isso? Quem nunca viu, irmão, tu precisa ir. É sério. Mas beleza, pegou fogo. Aí ele falou, tá bom, Jesus. Tá bom. Já entendi que pegou fogo. Agora, a ficar, eu não tenho certeza. Apaga tudo, só acende aqui do meu lado. E aí, aconteceu. E aí, ele foi conversar com um rapaz que tinha questionado a ciência e falou, cara, eu entendo que a ciência se submete a Cristo. Eu vi. Eu pedi e aconteceu. Provar e ver de que o Senhor é bom. Tem coisa que você vai ter que provar de Jesus. Eu posso contar para você o sabor de um suco de laranja, mas você, sem experimentar, não vai saber que sabor ele tem. Eu posso falar de milagres sobrenaturais, dos dias maravilhosos que vivemos em Cristo, mas você precisa experimentar dessa realidade. Eu posso falar quando você ora em línguas, aquilo toma seu coração e você fica cheio, mesmo que seu intelecto não entende, de fato seu espírito ora. Aí você fala, mas se você não experimentar, você nunca vai entender isso. Sabe, irmãos? O Senhor Jesus não aponta apenas o erro da igreja.
onde eles haviam perdido, mas também da solução. E a solução aqui é o arrependimento. Vamos ver o que Jesus nos instrui a fazer. Ele diz o seguinte: lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. Qual foi a queda dos irmãos aqui? Desviar e ir para o mundo? Parar de vir à igreja? Parar de pregar? Parar de ser bom doutrinariamente? Foi essa a queda deles? Não. Qual foi a queda dele, William? Agora olha que treta. Como isso é tão particular? Porque não dá para eu medir o quanto você ama Deus. Eu consigo medir quantas vezes vocês vêm na igreja. Quantas vezes vocês estão na reunião. Quanto tempo até você passa de oração. Mas o amor não dá para medir se você ama Jesus ou não. Eu não consigo medir. Você consegue medir o quanto eu amo Jesus? Não dá para medir, irmãos. Então lembra de onde caiu. É algo muito pessoal. E aqui que é a treta. Porque nós não queremos olhar para dentro. Porque a gente não quer reconhecer que estamos caídos. Mesmo fazendo um monte de coisa. Mesmo tendo uma boa doutrina. Mesmo orando. Mesmo colocando à prova homens maus. A gente quer olhar e falar, não, eu estou fazendo, tá tudo bem. Não. Hoje o Senhor começa essa série dizendo assim, olha para dentro. Avalia-se, pois, o homem a si mesmo. Veja onde você caiu. Avalia. Avalia onde você caiu. Avalia onde você parou. Lembra-te de onde você caiu. Qual foi o lugar, qual foi a circunstância, qual foi o momento que você deixou. Lembra-te de onde você caiu. Jesus chama a refletir sobre o ponto que começamos a perder esse nosso fervor. Aonde começamos a perder o fervor? No bem-estar. Antigamente não tínhamos televisão, passávamos tempo na Bíblia. Vem a provisão da TV, glória a Deus, esquecemos a Bíblia. Estou falando alguma coisa errada, irmãos? De verdade? Glória a Deus pelas nossas dispensas cheias e que nunca falte. Mas a gente orava antes do almoço. Jesus, obrigado por esse macarrão feito em casa, Senhor. Obrigado. Hoje está abundância. A gente come, parece, irmão, me perdoa, mas esfomeado, a gente nem dá graças a Deus mais. Não porque está corrido. Não é porque está corrido. Lembra-te aonde você caiu. Lembra-te aonde você caiu. Reconhecer é o primeiro passo para voltar a viver uma vida fervorosa com Cristo. Reconhecer é o primeiro passo. Quando eu reconheço, eu falo, cara, é verdade. Isso que o pastor está falando é Jesus falando comigo. Eu preciso voltar a esse lugar. A orar como eu orava e até mais. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso amar Jesus como ele merece ser amado. Não somente com minhas palavras. Eu preciso. Não é o pastor falando, é Jesus falando comigo. Primeira coisa é reconhecer. Primeira coisa é reconhecer. Depois ele diz, arrependam-se. Lembra-te e depois se arrependa. Arrependimento, irmãos, não é apenas sentir remorso, mas é uma mudança de direção. É um chamado à transformação interior e à renovação do nosso compromisso com Cristo. Isso é arrependimento. Arrependimento não é saber que fiz algo errado e chorar. Arrependimento é transformar, é voltar, é tomar uma nova direção. Então Jesus está dizendo assim, gente, vocês se arrependeram, lembra-te e se arrependa. Beleza. Entendi, Jesus. Entendi o que o Senhor quis dizer. E aí ele vai falar então o resultado do arrependimento. Olha o que ele vai dizer.
Versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Primeiro ponto. Arrependa-te. E ele vai dizer, e pratica as primeiras obras. Olha que doideira, irmão. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Jesus poderia dizer assim, lembra de onde você caiu, se arrependa e volta a amar. Jesus, o que eles perderam foi o amor. Mas Jesus, ele atrela o amor às primeiras obras. Que obras eram essas? Obras de amor. Porque Jesus poderia falar assim, lembra de onde vocês caíram, se arrependam e voltam a amar. Ele fala, não volta a amar. Ele fala assim, volta a praticar as primeiras obras. Opa, que obras são essas? Obras de amor. As obras que fazíamos quando nós estávamos amando Jesus. E aí, o que você fazia quando você teve um encontro com Cristo? Qual era o seu motivo de passar tempo com Cristo? São essas obras. Voltem a praticar as primeiras obras. Voltem a viver da mesma forma. Essas obras que você fazia, que são obras de amor, palavras de Jesus. Voltem a praticar as obras que você praticava no princípio. Jesus nos chama a reviver as práticas que caracterizavam o nosso primeiro amor. Por exemplo, oração fervorosa, estudo diligente da palavra de Deus, serviço amoroso, comunhão vibrante com os irmãos. Meu Deus! A gente queria ir. Meu Deus, não vi alguém, a hora de alguém me chamar para ir na casa. Hoje não, vou sozinho. Hoje eu vou ver minha vida aqui. Hoje eu vou ver sozinho. É minha... Não. O corpo é bem ajustado. Tenho ensinado isso já há uns anos aqui, mano. Não é novo para nós. Eu lembro, irmãos, assim, a minha vida não é doutrina para ninguém, mas eu quero testemunhar isso. Eu recebi Cristo, ou eu fui encontrado por Cristo, dia 19 de setembro de 2003. Isso era sexta-feira. Sexta-feira à noite. Dia 19. No sábado, o meu irmão me levou para ir para a igreja, me encontrar com alguns jovens. E eu fui. Sábado à tarde. Eu não sabia nada, mas estava lá. Tipo de John Travolta. No domingo, eu nunca tinha ido em uma escola bíblica dominical. Domingo de manhã. Um jovem de 15 anos acordou de manhã e foi para a escola bíblica às 8 horas da manhã. Participei da sala de doutrinação bíblica. Não sabia nada. Nem abri a Bíblia. Estava lá. Domingo à noite, fui para o culto. Estava lá. Na segunda-feira pela manhã tinha oração da manhã. Eu estava lá. Eu não sabia nem orar. Eu sentava na cadeira e ficava quieto. Vendo os irmãos orarem. Segunda, terça, quarta-feira o meu irmão falava, ora? Eu falei, eu não sei. Não sei orar. Fala com Deus. Eu falei, eu não sei o que falar para Deus. Eu não sei mesmo. Mas só por estar presente, irmãos. Pastor, você está falando para a gente viver em volta da igreja? Não, porque aqui nem tem tudo isso, toda semana. Mas só por estar presente, vocês não têm noção quanto eu fui transformado por ver a vida de outras pessoas. Eu não quero que a gente viva em volta do templo na igreja. Nem é esse o propósito nosso. A gente vive mais nas casas do que na igreja. Mas o desejar ter comunhão, uma comunhão fervorosa. Isso é obra de primeiro amor. Lembra quando você fazia um monte de pergunta para o seu pastor antigamente? Pastor, eu li a Bíblia e eu não entendi o que significa isso. Irmão, é muito massa. Jesus não manda a gente voltar a amar, ele manda a gente voltar a praticar as obras que demonstram o amor por ele. A gente ajudava. Eu falo a gente de maneira geral, irmãos. Nós ajudávamos e não esperava a recompensa de ninguém. Às vezes ia para o culto com um tênis bonito e voltava para casa descalço. Porque Jesus falava assim, dá o tênis para o irmão.
Eu sou dessa época. E não tinha problema em fazer. Eu lembro dos dias que nós estávamos num culto, Elaine, e eu olhava para uma pessoa assim, e eu falava assim, vai orar por ela. E eu saía do lugar e ia orar, sem medo. Jesus mandou eu orar por você, mano. Posso orar? Pode. Nem sabia o que falar. Começava a orar, começava a vir palavras. Aonde, irmãos? Se continuarmos do jeito que estarmos, onde vamos parar? Eu vejo Jesus nos chamando, irmãos. Jesus nos chamando. E é uma decisão muito pessoal. É para a igreja? É para a igreja. Mas cada um vai responder por si no final. Olha só, irmãos. Jesus também ele vai nos advertir sobre as consequências de ignorar quando ele fala. Mas ele também vai terminar com uma promessa gloriosa para aqueles que ouvirem e obedecerem. A advertência é a seguinte: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O candelabro ele representa a presença, o testemunho da igreja, ou a própria igreja. Olha para mim. Olha para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu disse no começo aqui que é o anjo da igreja. Então, é uma carta direcionada a uma pessoa, mas que envolve uma igreja inteira. Quando, e aqui a gente pode colocar o líder da igreja, ou os ministros da igreja. Quando não há arrependimento da liderança da igreja, o povo padece. Você vê isso na carta de Joel. Chore, e Ageu, né? Chore os ministros entre o alpendre e o altar. Gemei, chorai, lamentai, ruivai, jejuai. Isso é para os ministros. Então, todos nós que somos ministros, o chamado é o quê? O arrependimento. E se nós não queremos nos arrepender, sabe o que Jesus fala? Eu virei e tirarei o candelabro do meio de vocês. Eu estou tirando a igreja do meio de vocês. Eu estou tirando a revelação do meio de vocês. Eu estou tirando a iluminação, a clareza do meio de vocês. Porque não deu ouvido. O chamado arrependimento preserva a igreja de pé. Pessoas que não se arrependem afundam uma igreja, irmãos. Líderes que não se arrependem, que não confessam os pecados, eles afundam uma comunidade inteira. E a Bíblia diz assim que vai ser removida. Vai perder a comunidade. Porque não se arrepende. Vai perder o ministério, porque não se arrepende. O próprio Cristo fala isso, não é o pastor que tira, irmão. O próprio Cristo fala, estou tirando o meio de vocês. Palavras de Jesus. O chamado, irmãos, é essa advertência de Jesus, é se você não se arrepender, eu vou tirar. Isso não é pesado para aqueles que têm um coração contrito. Eles reconhecem e falam, amém, Jesus. Se o Senhor está chamando a minha atenção, eu me entrego. A igreja de Éfeso estava correndo um sério risco de perder a sua relevância no local que ela estava. Porque ela seria removida se não houvesse arrependimento. Mas Jesus não para apenas na advertência. Ele dá uma promessa. E sabe qual é a promessa? Ele vai dizer assim: ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqueles que se arrependem e redescobrem o primeiro amor receberão a vida eterna e a bênção que está na presença de Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Aonde existia a árvore da vida na Bíblia? No Éden. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqueles que se arrependerem, ao vencedor, aqueles que passar pelo processo de se arrepender e voltar às primeiras práticas, vai comer de algo que foi impedido que Adão comesse quando ele pecou. A árvore da vida. A árvore da vida.
A árvore da vida é disponível. Está disponível para aqueles que se arrependem. E a gente já sabe, nós já sabemos quem é a árvore da vida. O próprio Cristo. Porque Ele que nos deu vida eterna. Essa árvore está no paraíso de Deus. Voltaremos a viver uma vida plena no jardim. Isso aqui é figurado, mas também concreto. Será concreto um dia. Figurado porque nós podemos já viver essa realidade hoje. E um dia ela vai se concretizar. Habitaremos na casa de Deus para sempre. No jardim de Deus, no paraíso de Deus. Comendo da árvore da vida, tendo vida eterna para sempre, irmãos. É aqueles que vencem, aqueles que perseveram, aqueles que se submetem, esses vão fazer isso. Palavra de Jesus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos irmãos, a mensagem de Cristo, a igreja em Éfeso, é um chamado urgente para viver uma introspecção e uma ação. Introspecção é olhar para dentro e reconhecer onde caiu. E ação é voltar a praticar as primeiras obras de amor. Amém? Quero só pontuar o final. Algumas aplicações para nós. Examine o seu coração, irmãos, em primeiro lugar. Você ainda possui a mesma paixão e amor por Cristo que tinha no início da sua caminhada? Ela cresceu, pastor. Glória a Deus. Ela diminuiu, pastor. Opa, por quê? Outro ponto. Arrependimento e renovação. Se você perceber que seu amor se esfriou, arrependam-se. E peça a Deus que renove em seu coração esse amor. Volte a praticar tudo aquilo que nutria o seu amor por Cristo inicialmente. Volte a praticar. Outro ponto. Encorajam-se mutuamente uns aos outros, nós, na fé de Cristo. Partilhe, irmãos, compartilhe as suas experiências espirituais. Lembre-se, se eu for abrir para testemunho, de testemunho que você já viveu alguns anos atrás, a gente sairia daqui pegando fogo. Meu Deus, essa irmã viveu isso. De milagres, de curas, de restaurações gigantescas que para o mundo já estava perdido. De visões espirituais que você viu. Nós sairíamos daqui pegando fogo. Acho que a gente tem que até fazer uma série. O nome da série chama Testemunho. Para os irmãos contar os milagres que Jesus já fez e está fazendo na vida deles. Porque no Botafogo, quando você ouve alguma coisa, tipo assim, mano, um cara, Jesus falou com essa minha irmã. Eu lembro quando a Dai ali, ó. Vou falar da Dai. Mas eu lembro quando a Dai, irmãos, ela chegou na igreja. A Dai chega na igreja assim, ó. Lembra, Dai? Jesus curou ela. Eu lembro o dia que o Fran falou para mim assim, pastor, a Dai teve uma crise. Que era a crise de ansiedade, depressão. E viu o marido sofrer por causa da esposa. E um dia a Dai falou assim, cara, Jesus, eu preciso de uma cura. Eu preciso ser livre disso. Mano, eu choro, mas me alegro. Hoje eu vejo esses dois. É sério, irmãos. Isso é testemunho de vida. O pastor está expondo. Porque é testemunho de vida. É um testemunho de uma pessoa que há 2 anos atrás estava ruim. Não cumprimentava ninguém, entrava calada, saía muda. Não sentava na mesa de ninguém. Hoje é uma bênção, irmãos. Está na porta recepcionando os irmãos bem-vindos. Você não tem noção. Um sorriso ali, você não tem noção. A transformação interior que Jesus fez. Tanta coisa. A gente precisa incentivar uns aos outros. Contar os milagres. A gente vai gravar esse testemunho um dia. Eu falei que um dia a gente vai gravar. Porque foi um milagre, irmãos, ali. Foi um milagre. Foi algo que Jesus fez, assim. Foi incrível. E está fazendo. Quantos de vocês têm testemunhos incríveis? É um exemplo, mas se vocês têm testemunho incrível. O marido dessa mulher aqui converteu atrás da porta.
Ela fazia o discipulado e o Tiago atrás da porta, assim, ó, atrás da porta, literalmente. Ouvindo, vamos ver o que estão falando para minha mulher aí. Jesus pegou ele atrás da porta, irmão. Tipo assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Para ele, eu te vi atrás da porta. Irmãos, são tantos testemunhos aqui no nosso meio. E a gente precisa incentivar, cara. Eu quero, é assim, eu faço essa pergunta. Como que foi sua conversão, Andressa? Ah, você quer saber? Foi assim, Jesus me pegou assim. Pô, sério? Não é assim? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Isso precisa ser circulado no meio da igreja, traz vida para a igreja. Traz vida. Todos vocês têm um testemunho incrível, irmãos. Se você está aqui, é porque Jesus pegou você. Jesus pegou o seu coração. Coloque para fora isso em nome de Jesus. Amém? E por fim, irmãos, fidelidade doutrinária e amor. Mantenha a fidelidade à doutrina de Cristo, mas não permita que isso te tome, que se torne um mero dever, que acaba com a ação e a decisão motivadas pelo amor profundo e genuíno por Cristo. Seja doutrinariamente bem robusto, mas não permita que a doutrina te esfrie. Eu sou um homem maduro. Não, você endureceu, você não amadureceu. O homem maduro chora. Não, porque agora eu não choro mais, porque agora eu cheguei na estatura da hora. Não, você é um piá, duro. Você não amadureceu. Você endureceu. Homem chora, irmãos, na presença de Deus. Homem se derrama e não tem medo, não. Amém? Tem uma boa doutrina, Bíblia. Redime, Chapecó, Bíblia. Mas não perca o amor. Tenha paciência com as pessoas. Ame as pessoas, ame a Cristo. Aquilo que você recebe de Cristo, você dá às outras pessoas. Amém, igreja? Vamos orar, se coloque de pé, por favor. Vamos orar para que o Senhor reaviva o nosso primeiro amor. Para que possamos servir o Ele de coração, paixão e devoção. E que a partir desse lugar, a luz que uma hora Ele iluminou, possa iluminar esse mundo escuro, refletindo o amor que nós temos por Cristo e que outras pessoas também possam amar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua exortação amorosa sobre nós. Ajuda-nos a lembrar e a reviver o nosso primeiro amor por Ti, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por deixarmos o fervor diminuir. Renova, Senhor, o nosso coração. Senhor, encha-nos com Teu Santo Espírito, por favor, uma vez mais. Que possamos viver para Te glorificar. Movidos por um amor, Jesus, profundo e genuíno, Deus. Eu clamo para que o Senhor libere isso sobre a sua igreja. Que haja paixão, que haja fervor, que haja profundidade na doutrina, mais fervor no Espírito, paixão, amor por Ti, Jesus. Lembra-nos, Senhor. Sairemos dessa série, desse dia, lembrando daquilo que o Senhor liberou sobre nós. Ah, Jesus. Essa igreja quer Te amar ainda mais, Senhor. Se o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração, por favor, que ela venha não apenas fazer sentido, mas venha ter eficácia no nosso coração, Senhor. Seja eficaz no nosso espírito, porque uma vez Tu falou, 2 vezes nós ouvimos. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos leva a esse lugar de amar o Senhor. Novamente, Jesus. Novamente, Jesus. Obrigado por todos aqueles que já estão Te amando, mas eleva eles a um nível maior de amor por Ti. Me leva, Senhor. Eu preciso de Ti. Leva essa igreja. Nos arrependemos por abandonar muitas vezes as práticas do primeiro amor. Nós Te agradecemos por esta noite, Jesus. Pela Sua palavra anunciada no nosso espírito, no nosso coração. Possamos voltar para as nossas casas. Não apenas, Senhor, sabendo, mas refletindo, sendo introspectivo naquilo que o Senhor falou conosco hoje.
Eu oro para que os testemunhos fluam no meio da sua igreja. Usa esses meus irmãos e as minhas irmãs. Que o Senhor possa lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez no coração de cada um. Lembra, Senhor. Lembra cada um de nós. As grandes mudanças que o Senhor já realizou dentro de nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos ofertar. Oh, Jesus. Pegue seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus pelos desafios futuros. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantos foram abençoados, irmão, nessa noite? Nós vamos permanecer nessas 7 cartas. Eu vou pedir para você não faltar, porque vai ser uma construção os próximos cultos. E o Senhor vai ministrar muito, irmãos. Amém? Nós vamos ver que tem muita coisa que nós temos da igreja, coisas boas das igrejas, mas tem algumas coisas que o Senhor também vai alinhando a gente. E glória a Deus, eles passaram por isso lá para a gente acertar hoje. Jesus falou com eles lá para refletir sobre nós hoje. Amém? Pegue na sua mão sua oferta, o seu dízimo, com gratidão, amor. Tá aí uma coisa que o Senhor vai amplificar, irmãos, nessa comunidade, é isso. Esse amor em deliberar com generosidade. Vai ser lindo, porque a gente só pode dar aquilo que temos. Então, o Senhor vai te abençoar e tenho certeza que você será generoso. Amém? É assim. Tem como tirar daquilo que a gente não tem. Senhor, eu oro pelos irmãos. Obrigado, Senhor. Por cada ofertante, cada dizimista, cada irmão levantando a sua oferta alçada nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço. A promessa que diz que aquele que semeia é certo que vai colher. E assim eu oro para que haja uma abundante colheita sobre a vida de todos os irmãos. Que sejamos intencionais naquilo que estamos fazendo para a glória do teu nome. Muito obrigado. Nós fazemos porque te amamos, Senhor. Nós consagramos a ti dízimos e ofertas. E que haja abundância nas famílias de todas as pessoas aqui. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Venha ofertar. E